No vídeo anterior aí, eu falei sobre o corpo e eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa questão do corpo também. Que eu comentei sobre essa questão do corpo. O corpo fala, gente. Nós não somos só mente, nem só corpo. Nós somos a mente e corpo. Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Nós temos um corpo e quando nós temos esse corpo, ele responde quando a gente tá com algum problema, tá com dúvidas, tá com coisas na cabeça que não expressa em palavras. Se a pessoa não expressa isso em palavras, se não simboliza isso, o que acontece? O corpo fala. O corpo fala nas doenças psicossomáticas, né? Nas doenças que você nem imagina, doenças autoimunes, que tem tantas por aí, hoje, ultimamente, demais. Nas ansiedades. Muitas pessoas ansiosas, num mundo tão corrido como tem hoje, numa pressa muito grande de dar resposta no trabalho, de ser o melhor. É como se a gente estivesse vivendo numa guerra, onde você tem que estar o tempo todo tentando, né? Porque sendo não vai ser nunca, mas tentando ser o melhor. Então, quando tudo isso acontece, quando esse mundo ao redor é cheio de ansiedade, e gera estresse o tempo inteiro, tem até a doença, né, que se chama burnout, que é a doença que faz você... É a doença do trabalho. Ela é ocasionada por onde? Pelo trabalho. E isso acaba estourando tudo no corpo. Em algum momento, aquilo não é falado, você vai vivendo numa roda viva, trabalhando, se estressando, tentando ser o melhor, acordando cedo, saindo tarde do trabalho, não tendo lazer algum. Isso é outra coisa muito importante. É necessário o ser humano ter lazer. É necessário o ser humano parar num lugar calmo e tranquilo e olhar simplesmente a natureza, olhar o mar, olhar um lugar bonito, ter um pouco de paz e tranquilidade. Ele precisa, pelo menos um dia na semana, tirar para isso. Eu me lembro que uma vez eu tive um analisando, perguntando, ele contando a história dele de trabalho, e eu perguntei, porque ele falava no trabalho o tempo inteiro. Então eu perguntei, e quando é que você sai com sua família? Aquilo deu um choque tão grande nele assim, que ele trouxe para a sessão seguinte, que eu cortei a sessão na hora que eu senti que aquilo balançou e ele não teve resposta para dar. E eu deixei passar o tempo. Quando foi na outra sessão, ele trouxe aquilo para a sessão, que tinha incomodado muito ele, porque realmente ele não sai. Realmente ele não vai a lugar nenhum. Nem sai com a família. Todos dentro de casa o tempo inteiro, de segunda a segunda, vivendo nessa roda viva só de trabalho, precisando ter mais e mais e mais, e a competição do mercado e tudo mais. Gente, o corpo fala nesse sentido. O corpo fala nas doenças, nas ansiedades, nas alergias. Muita alergia também a gente vê. As pessoas têm alergia. As pessoas têm doenças no corpo, causadas pelo estresse, pelo que não é dito, pelo que não é falado. Aí vai o médico, chega lá o médico vai passar o quê? Remédio. Só que daqui a pouco melhora, daqui a pouco volta. Por que volta? Porque a raiz do problema está lá na sua mente. A raiz do problema está na cabeça. São doenças autoimunes, doenças psicossomáticas. O que quer dizer isso? Que ela está no psiquismo e ela atinge o quê? O soma. O soma é o corpo. Então, vamos ter cuidado com essas coisas. Quando o corpo começar a reclamar, você estiver sentindo dores no corpo, você estiver sentindo enxaquecas constantes, dores de cabeça constantes, coisas que você não tinha e de repente passou a ter, não dormir bem, não dormir uma noite toda, não descansar, isso tudo são sinais. O corpo está dando sinal de que algo não vai bem e de que algo precisa mudar. O que você tem que fazer para resolver? Essas doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, essas doenças que geram todos esses sinais que eu já mostrei para vocês aqui, inclusive doenças de ansiedade, síndrome do pânico, podem ser causadas por estresse, por coisas que você está vivendo, talvez dentro da sua própria casa mesmo, e não está falando.
por coisas que você às vezes está engolindo, sabe? Engolindo aquele monte de palavras que nunca são ditas e que está indo para onde? Está indo para o corpo. O corpo vai sinalizar que algo não está bem, algo vai mal. Então, isso vai aparecer. E quando você tiver esses sinais, busca ajuda. Não busque só tomar remédio, porque tomar remédio vai resolver momentaneamente, vai resolver por um período, aquilo vai voltar. Não é só o remédio, porque o médico faz a parte dele, ele passa remédio. Foi o que ele aprendeu a fazer na faculdade, passar remédio, né? Mas você não pode viver uma vida inteira tomando remédio. Você tem que trabalhar as suas questões, trabalhar o seu psiquismo. Algo vai mal. Onde eu estou errando? Reflitam sobre isso. Minimamente reflitam sobre isso. Aonde que eu estou me repetindo na vida? Por que minha vida não está bem? Por que eu não estou falando? Por que eu estou aguentando, engolindo coisas que não era para eu engolir? Que eu deveria falar. Não é por sair por aí chutando as coisas. Não é por sair por aí agredindo as pessoas que não têm culpa disso, que não são responsáveis. Mas falar, buscar alguém que escute, que acolha, que escute. Ou também, é uma coisa que também não é obrigado a fazer terapia para tudo, mas buscar o lazer, pensar, eu preciso de lazer, eu preciso sair fim de semana com a minha família, eu preciso ter um momento em família. Não adianta você ter uma família, você ter uma casa maravilhosa, se você não tem paz de espírito, se você não vai um fim de semana passar fora, se você não se permite olhar, parar simplesmente olhar o mar, olhar a natureza, olhar as coisas bonitas da vida, olhar uma lua. Eu me lembro que uma vez eu estava num grupo de colegas e eu percebi a lua, uma lua linda, maravilhosa à noite. E ninguém tinha olhado a lua, ninguém tinha visto a lua, ninguém tinha simplesmente visto a lua. E não pense que foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, não. Eu também fui uma pessoa que eu não olhava. Eu não olhava essa beleza externa. Às vezes, de um lugar que eu estou viajando, prestar atenção ali. Eu não olhava isso. Porque eu estava tão envolvida com as minhas questões que eu não olhava. Então, eu não estou falando aqui só como analista, não, viu, gente? Eu estou falando com alguém que viveu isso também. Eu não olhava, e você tem que olhar, você tem que parar um tempo, ter um pouco de paz, tranquilidade, ver a natureza, ver um pôr do sol, ver o nascer do sol, ter umas horas de paz e de sossego, tirar o fim de semana, sair com a família. Isso vai revigorar, você pensa que você está perdendo tempo, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está ganhando, porque você vai sair dali, voltar para o trabalho, no início da semana, revigorado, com novas energias, sem menos, né, com menos estresse, menos ansiedade, menos coisas, né? Você pode fazer isso também. Vai para a natureza, curte uma coisa que você gosta. Eu gosto de pescar, vou lá para o rio, vou lá para a praia, vou pescar. Vou fazer alguma coisa que me dê paz, me dê tranquilidade, porque senão o corpo vai mostrar a você que muitas vezes não tem mais jeito sobre isso. Muitas vezes o corpo reclama e aí já está uma doença grave e aí talvez não tenha mais solução. Então, a vida é para ontem, viu, gente? E a gente só tem uma. E quem pode fazer tudo isso por nós, somos nós mesmos. Fica a dica, até o próximo vídeo.